Porque a justiça de Deus revela da fé, porque o justo viverá pela fé. Ok, Romanos 1, 16, 17. É o texto que nós vamos ler, você abre a sua Bíblia e nós vamos trabalhar o capítulo 1 todo, portanto vamos lá e volta, mantenha a Bíblia aberta no capítulo 1. Mas o que nos importa é o verso 16, o verso 17, onde Paulo conclui a introdução da carta aos Romanos. Ele fala da carta, ele está escrevendo uma carta para os cristãos em Roma. Paulo nunca foi a Roma, Paulo ainda não tinha ido a Roma, Paulo não conhecia a igreja de Roma, conhecia de ouvir falar, conhecia da fama da igreja, da fé da igreja, mas Paulo não conhecia a igreja face a face. Ele ainda queria ir ver a igreja, ele diz isso no capítulo 1, eu quero ver vocês, eu quero ir aí. Mas Paulo conhece muita gente em Roma, porque lá no final ele saúda meio mundo. Manda beijinho para meio mundo lá no final da carta. Então ele conhecia muita gente em Roma, mas nunca tinha ido a Roma. Então ele escreve essa carta, a carta aos cristãos em Roma, aos romanos. E esse capítulo 1 que nós vamos ler, esses dois últimos versículos desse prólogo, 16 e 17, é o início da carta, onde ele fala dele, do Evangelho e da fé. É sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite, sobre você, sobre o Evangelho e sobre a sua fé. Agora que todo mundo já abriu Romanos 1, 16 e 17, vamos ler juntos, ok? Porque não me envergonho do Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro e também do grego. Se revela a fé conforme escrito. Ok, quem tem 16, 17 anos aí? Essa idade mais ou menos, só a turma aqui da UPA, né? Você vê, eu tinha 16, 17 anos, quando aportou aqui no Rio um navio chamado Dulos. Era um tempo antigo, era um navio que vendia livros, né? Ele andava pelo mundo, né? Parava de porto em porto, passava um tempo, e ele vendia livros, tudo quanto é tipo. Mas a função dele era um navio evangelístico. Era composto de missionários, né? Tinham dois navios, era o Dulos e o Logos. Eu sei que os dois já afundaram, né? Até a situação... A gente pensa assim, né, que nunca vai acontecer mal com o crente. Um navio afundou, né, uma tempestade, um na costa do Peru e o outro aqui no Atlântico. Ninguém morreu, todos se salvaram. Mas o Dulos veio ao Brasil e eu tinha 17 anos e queria ver a propaganda na igreja. Quem quiser trabalhar no Dulos, passaram um tempo lá com o pessoal do navio e tal. Me animei até ir com o navio. Até isso é muito legal, né? Socialista, vira missionário e vai passear no mundo. E me alistei. E na hora lá, na inscrição, tinha que dizer assim, que língua você fala? Eu falava um inglês meio caquético da escola, eu falei, inglês não muito bom. E preenchi lá, espanhol, todo mundo fala espanhol, né? Quem não fala espanhol? Todo mundo fala espanhol. Espanhol é inglês, o português fala errado. Então, todo mundo fala espanhol. Eu botei lá um pouquinho de espanhol. Eu fui aceito. Me colocaram como voluntário no Dulos, para o período do Rio de Janeiro, né? Na semana passada, período aqui no Rio de Janeiro. E eu fui para o navio, todo feliz da vida e tal. Nos alojaram ali perto do cemitério dos protestantes, no Instituto Metodista, que tem ali bem do lado do cemitério dos protestantes, Instituto Central do Povo. A gente ia todo dia para o navio, passava o dia no navio, trabalhando. Eu achava muito bacana aquilo. Receber o pessoal, dar boas-vindas, entregar folhetim e tal. Mas tinha um trabalho interessante, que era assim... eram várias equipes, né? E todo dia uma equipe tinha que fazer evangelismo. E quando eu chegava a minha equipe, eu sempre dava um jeito de fugir, né? Eu estava muito ocupado, eu estava trabalhando, não tinha ninguém para me substituir no lugar que eu estava, e eu sempre conseguia me safar da equipe. Eu sei que lá, pelo meio do período do navio, o Humberto, agora é pastor lá em São Paulo, o Humberto chegou e falou assim, Gilberto, hoje você vai com a equipe. Eu falei, não, mas não tem ninguém aqui no contador para contar as pessoas que entram. Não, eu arranjo alguém. Não, mas eu tenho também que... Não, hoje você não tem que nada. Hoje você tem que ir com a equipe. Pode descer. Tentei me safar as 2 vezes, não consegui. Lá estou eu com a equipe. Né? E, o Gilberto chegou. Que bom que você chegou, porque você hoje é fundamental na equipe. Porque hoje nós precisamos de um tradutor espanhol. Né?
Eu disse assim, está aqui que você fala um pouquinho de espanhol. Pode ficar tranquilo que o Espírito vai te abençoar na hora e vai. Eu tinha 17 anos, eu saí, eu me lembro daquela vez, irmãos, quando nós saímos da Praça Mauá do Pia, eu estudava, e todo mundo no segundo grau, eu falei, alguém vai me ver na rua carregando um cartaz enorme, um cartaz grande, aqueles cartaz com uma placa, com aquele mastro, Jesus salva, andando pela Rio Branco, do Pia da Mauá até a Cinelândia. Eu falei, alguém vai me ver, eu pagando esse mico, né? Carregando um cartaz desse tamanho aqui, né? E eu quero saber se carregava o cartaz, se tentava me esconder. Quando eu baixava o cartaz, encostava nas pessoas. Então eu tinha que levantar. Quando eu levantava, encostava na árvore. Então tinha que ser naquela altura que o cartaz aparecia, e eu também. Com muito custo chegamos lá em frente à biblioteca, fez a rodinha, nós oramos e fomos para o trabalho evangelístico. A segunda parte também é muito gozada, mas eu vou contar hoje, não fica para outro sermão, viu? Termina aqui. O importante é dessa caminhada com cartaz na mão, eu tentando me esconder do cartaz, me esconder no cartaz, né? E tentando fazer com que ninguém me visse aquele negócio enorme na mão. Nesse texto, Paulo fala sobre, se apresentando, está falando sobre a sua vida. E ele começa falando assim, lá no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado pelo Evangelho de Deus, poder. E interessante que Paulo, ele não tem vergonha do Evangelho. Tanto não tem que Paulo inclui o nome de Jesus no seu nome. Os portugueses têm essa mania, quando você vai batizar uma criança, um português vai batizar uma criança, eles incluem o nome do padrinho no nome da criança. Não o nome, não o primeiro nome, quando o sobrenome do padrinho. Então o padrinho tem o sobrenome, sei lá, Ferreira, então o Ferreira passa a fazer parte do nome da criança. É uma forma de dizer, ele está comprometido com a criança. Você sabe que na doutrina católica o padrinho substitui o pai. Então, para afirmar bem esse entendimento, né, o padrinho colocava o seu próprio nome no nome da criança. Então a criança ia ter o nome dos pais mais o nome do padrinho. Colocar o nome significa se identificar totalmente com aquela criança, com aquele ato que estava fazendo. E Paulo aqui diz assim, Paulo, servo de Jesus, Paulo dos Cristos, Paulo servo de Jesus Cristo. Interessante porque o texto diz Paulo Saulo, o nome de Paulo era Saulo. Saulo para os judeus de Saul, a corrupção do aramaico Saul, daí Saulo, e Paulo pelo seu nome por parte de pai romano. Então Paulo era Paulo Saulo. Paulo romano, Saulo judeu. Filho de mãe judia, pai romano. Só isso já dava a Paulo um gabarito enorme. Ele tinha acesso tanto à comunidade judaica quanto à comunidade romana. Ele era cidadão romano, por isso ele não foi julgado quando foi preso. Ele conseguiu ir a Roma para ser julgado pelo próprio imperador. Porque cidadão romano só podia ser julgado pelo próprio imperador. Paulo romano, portanto, tinha um certo status na sociedade. Paulo, judeu, de família nobre judaica, de profundo conhecimento, criado na melhor escola judaica. É esse Paulo que, após o encontro com Jesus, se identifica tanto, de tal modo, que ele diz que a sua vida não é mais a mesma. E ele inclui dois corruptelas no seu nome. Primeiro ele diz o seguinte, ele que era livre e que era cidadão romano, portanto, realmente livre, ele se faz escravo. Ele inclui Paulo, escravo. Eu que era livre, me fiz escravo de Jesus Cristo. E coloco, não tem problema, eu fico à vontade, coloco isso no meu nome. Toda vez que você encontrar o nome de Paulo nas cartas, vai aparecer Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele abre mão da sua liberdade, da sua independência, para ser totalmente livre em Cristo Jesus. Paulo, doulos, Paulo, servo, Paulo, escravo de Jesus Cristo. E por isso que ele retoma aqui no versículo 16, né, que ele não se envergonha do Evangelho. Paulo não se envergonha de tal forma que ele coloca o próprio Evangelho, o próprio nome de Cristo no seu próprio nome. Ele carrega o nome de Cristo. Mais da frente ele vai dizer que carrega as marcas de Cristo, as chagas de Cristo, na luta pelo Evangelho. A primeira coisa que eu queria falar com vocês nessa noite é que o Evangelho é para ser vivido com orgulho.
como quem vive a sua própria vida. O Evangelho não é a opção da vida, não é a parte da vida, ele não é um momento da sua vida, ele é a sua própria vida. E o que é o Evangelho? Então, muita gente pensa que Paulo está falando de Mateus, Marcos, Lucas e João. Na verdade, Mateus, Marcos, Lucas e João não existia nessa época. Vão ser escritos muito depois. Os evangelhos, como nós conhecemos, vão ser escritos lá por volta do final do primeiro século. Então, o que Paulo está querendo dizer com o evangelho? O que é evangelho para Paulo? Veja na sua Bíblia. O próprio Paulo vai nos dizer o que é evangelho para ele. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Cristo. Ele diz assim, o que é o evangelho? Aquele que foi prometido de antemão por meio dos seus profetas na Sagrada Escritura. É sobre o seu filho, que como homem era descendente de Davi, que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o Evangelho. O Evangelho para Paulo era anunciar o Cristo que foi prometido, o Cristo que veio, o Cristo que morreu e o Cristo que ressuscitou. Então, quando Paulo diz assim, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o Evangelho, ele está dizendo, eu fui chamado para anunciar esse Cristo e a sua vida, e não tenho vergonha disso. Porque para o grego, isso é uma grande vergonha falar de ressurreição. Para o grego, ressurreição era coisa de maluco. Ressurreição. O livro dos Atos nos diz que Paulo, quando chega em Atenas, ele prega no Areópago, ele vai pregando, todo mundo está ouvindo ele, ouvindo. Quando ele para, que ele fala de ressurreição, o pessoal para e chega. Agora, você está brincando, né? Ressurreição não. Sobre isso ouviremos no outro dia, que isso hoje não dá, porque isso nós não aceitamos. Pois Paulo não só aceita, como prega, como vive o Cristo que veio, foi prometido, veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Então, entender o que é evangelho para nós é entender que esse Cristo faz parte da nossa vida. E não adianta tentar viver uma parte desse evangelho. No Natal, todo mundo gosta do Natal. Muita gente vive o Natal. Até quem não é cristão vive o Natal. É bonito. É bonito. As árvores, Natal, estrelinha, trocar presente. É Natal, é Natal. Jesus nasceu. Ok. Todo mundo aceita o nascimento de Jesus Cristo. É um grande profeta, um grande homem que nasceu. Até aí nada. Aí você diz, bom, eu também aceito que ele veio e viveu entre nós. E foi um homem de poder. Mas tudo bem, ele fez milagre, é verdade. Foi um grande homem, foi um grande profeta, um homem de Deus. A luz das luzes, a mônada das mônadas, dizem os filósofos. O Espírito vai dizer, um Espírito iluminado. Mas não é isso. Não é isso. E quando nós vivemos o Evangelho, ele anda mais um pouco, diz aquele que morreu por nós. Aí a coisa fica mais difícil, porque nem todo mundo morre pelo outro. Mas o Evangelho diz aquele que morreu por mim. Você pode dizer isso? Porque ele morreu por mim. E acreditar nisso não é só um jargão, não é só uma frase, não é só uma forma de dizer, como todo mundo fala, ele morreu por mim. Não, ele morreu por mim. E eu creio nisso. Aí vem a parte mais difícil do Evangelho. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu acho interessante que, para nós, a parte mais importante da Páscoa não é a morte de Cristo, mas a sua ressurreição. Mas acreditar nessa ressurreição é um desafio de fé. Querem ver uma coisa? Como os antigos viviam esse desafio? Você entra nos cemitérios, os mais antigos, pela porta da frente. Porque eu estou falando pela porta da frente. Tem um cemitério que você entra pela porta do lado, né? Mas pela porta da frente. Que tem aquela frase lá, né? Necros, cidade dos mortos, né? Polis necros, ali. Quando você entra, todos os túmulos estão voltados para a porta do cemitério. Reparem só. Os túmulos, o pessoal está deitando na posição de que está voltado com o pé para a porta do cemitério. Sabe por quê? Que eles queriam o seguinte, quando Jesus voltar e chamar todo mundo para levantar dos mortos, você não podia levantar de costa para Jesus. Você tinha que levantar de frente. Isso é fé, isso é acreditar numa coisa, é acreditar até depois da morte. Tanto é que todo mundo é enterrado. Quando Jesus chamar o cara a levantar e ver Jesus de frente, a pessoa se levantar de costa para Jesus? Porque, meus irmãos, o que você crê se manifesta na sua vida.
no dia a dia, na concretude da vida. Fé é algo que se manifesta no dia a dia da vida. O Evangelho deve se manifestar no dia a dia da sua vida. A vida de Jesus tem que se manifestar no dia a dia da sua vida, mesmo naquelas situações que para os outros é motivo de vergonha. Para você deve ser motivo de orgulho. Você não é honesto? Sai fora. Esse negócio de honesto já era. Você é ético? Que isso? Esse negócio já era. Você se importa com o outro? Que isso? Todo mundo sofre no mundo. O quê? Você se importa com aquele porque ele não tem? Porque ele mora no barraco de lona? Não se preocupe com isso não. Afinal, todo mundo tem um karma na vida. Que de repente na outra vida ele volta melhor. Essa é a palavra do mundo. A palavra do Evangelho é aquela de inconformidade. E Paulo diz isso: não me envergonhe do Evangelho, porque ele pode mudar as coisas. Ele é um poder de Deus. Ele é poderoso. Quando você vive o Evangelho, quando você crê no Evangelho e vive esse Evangelho na sua vida, e Evangelho estou falando, quando você vive a vida de Cristo na sua vida, ele se torna uma poderosa arma contra todos os inimigos que estão ao redor. Ele é capaz de mudar, irmãos, vidas que as pessoas dizem não tem jeito. Ele é capaz de mudar sociedades que as pessoas dizem não tem jeito. Há pouco tempo atrás houve uma grande polêmica na Mangueira, porque de uma hora para outra as baianas se converteram. E a Mangueira está com um grande problema, porque não tinha baiana para botar na ala das baianas. Você sabe, baiana é aquela senhora, né, de idade, que vai dançando no carnaval, e tem que ser de idade. Né, porque senão baiana é uma mulher de idade dançando, por isso aquela roda branca, né? E tinha um problema, as baianas estavam se convertendo. Portanto, a Mangueira está ficando sem mulheres para as baianas. O Evangelho transtorna a sociedade e muda a sociedade de tal forma que ele é sentido. O Evangelho vivido, ele é sentido pela sociedade. Ele é percebido pela sociedade. Ele muda até aquilo que seria para muitos imutáveis. O Evangelho transforma e muda. Creia nisso. Creia nisso. Você tem um grande poder com você. O poder de viver Jesus Cristo na sua vida. E a sua vida se tornará um instrumento de Deus para mudar o mundo. A segunda coisa que Paulo fala: não me envergonhe no Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. A salvação se vem pelo Evangelho, não vem pela pregação filosófica de ninguém, não vem pela palavra de convencimento. Não, ela vem somente e tão somente pelo Evangelho. A Bíblia diz: prega, insta, a tempo e fora de tempo. Prega a palavra de Deus. Ela diz que a palavra de Deus é um instrumento, é uma espada cortante de 2 gumes que separa a alma e espírito. Aquilo que se julga inseparável, ela consegue separar. Compreender o Evangelho com o poder de Deus para mudar a vida das pessoas é compreender a essência da vida de Jesus. O que Jesus veio fazer entre nós? Mudar a vida das pessoas. E profundamente. Quem era cego passou a ver. Quem era coxo passou a andar. Quem era paralítico ficou curado. Quem roubava parou de roubar. Quem era avarento passou a ser mão aberta. Aquele que era discriminado passou a ser aceito. Aquela que ninguém queria ver há mais de 30 anos foi curada e aceita na sociedade. O que é o Evangelho? O que foi a vinda de Jesus Cristo? A transformação de vidas. O Cristo transforma vidas. Ele traz vida onde tem morte. Ele traz alegria onde tem tristeza. E quando você vive esse Evangelho, esse Cristo na sua vida, ela se torna um poder de Deus que vai transformando vidas. Transformando vidas. E você vai poder olhar para trás na sua vida e perceber como a sua vida transformou a vida de tantos outros. Porque você simplesmente vê e vive o Evangelho na sua vida. Você vive, você fala, você anuncia. A igreja é composta de pessoas que vivem o Evangelho. Quando a igreja vive o Evangelho, ela muda a sociedade. Quando a igreja vive a pregação, a filosofia de homens, ela é mudada pela sociedade. Quando a igreja passa a viver
o contexto social, se adaptar, ela passa a ser transformada pela sociedade. Mas quando ela vive o Evangelho, ela transforma a sociedade, ela transtorna a sociedade, ela faz da sociedade uma nova sociedade, porque ela tem poder para isso. E o poder da igreja está em cada vida que vive esse Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa terceira parte ele diz assim, tanto do judeu como também do grego. Esse Evangelho que é vivido com toda força, com todo poder na sua vida, ele não tem discriminação, ele não tem acepção de pessoas, ele não escolhe, ele atinge a todos. Ele atinge o pobre, ele atinge o rico, ele atinge aquele que é doutor, aquele que é analfabeto, não importa. Esse Evangelho é capaz de mudar a vida de todas as pessoas, independente de quem ela seja. Independente da sua origem. Independente da sua orientação filosófica, teológica, religiosa, não importa. O Evangelho de Cristo está aí para mudar e transformar as pessoas, não numa nova filosofia, nem numa nova teologia, mas transformar as pessoas em servos de Jesus Cristo. Porque é para isso que Cristo veio. Cristo veio para que nós andássemos com Ele, a ponto dele dizer para a gente assim, já não considero os mais servos, discípulos, porque eles não sabem o que faz o seu mestre, mas considero uns amigos. Como é bom a gente poder ser considerado amigo. A diferença entre o servo e o amigo é que o amigo, só olhando para a pessoa já sabe se ela está bem, se ela não está bem, se está tudo legal, se não está, se está necessitado, se não está. Ele não precisa falar nada. O amigo olha e percebe. O amigo olha e vê a vida e sabe para onde está indo. O desejo de Cristo é que nós estejamos tão próximos dele, a ponto de sermos considerados amigos de Deus. A Bíblia dá esse título para Abraão, amigo de Deus. Abraão andou com Deus e foi considerado amigo de Deus, porque passou a viver e a conhecer Deus como ninguém. Esse Evangelho ao qual Paulo pertence, esse Cristo que Paulo anuncia, que vive na sua própria vida, no seu próprio nome, esse Cristo que é poderoso, transformador na vida das pessoas, esse Cristo, diz Paulo, ele também é adquirido por fé. Esse Evangelho, por fé, nos revela a justiça de Deus. Esse é o terceiro momento que eu queria trazer para vocês. Você é portador da justiça de Deus, que é diferente da justiça dos homens. Graças a Deus. A justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Repete comigo. A justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Amém por isso. Ainda bem, porque a nossa justiça é tortinha, tortinha. Aquilo que nós julgamos certo, às vezes nos olhos de Deus, está totalmente errado. Essa semana eu vi o Caiado. Conhece o Caiado? Um deputado, Ronaldo Caiado. Quem não conhece, perdeu uma grande oportunidade de conhecer um cara que fala tanta besteira junto. Vamos lá. O Caiado disse assim, vou repetir uma das frases dele que eu guardei. Eles roubaram, eles têm que ter preso. A prisão de Pedrinhas é spa para eles. Eles merecem muito pior. Tem que acabar com um por um. Eu, por mim, botar num paredão e fuzilava todo mundo. Essa é a justiça do deputado. Okay? A justiça que não tem jeito. A justiça de que não tem recuperação. A justiça de que eu não acredito em Deus. E muito menos nos homens. Sabe, tem muita gente que acredita nisso. Que vive isso, que se pudesse fazer a mesma coisa. A pergunta é, a justiça de Deus excede em muito a justiça dos homens. E Deus nos chama para fazer isso. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, você não vai a lugar nenhum. O Evangelho é a justiça de Deus, porque o Evangelho traz salvação. Quando você vive esse Evangelho,
vive esse Cristo na sua vida, esse Cristo que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Quando você crê nisso e vive isso na sua vida, a sua vida se torna uma vida que proclama e anuncia a justiça de Deus. E como isso é difícil, irmãos, como é difícil. Porque a maioria das vezes nós queremos fazer a justiça e queremos resolver a justiça. E como é difícil dizer assim, a justiça está nas mãos de Deus. Como é difícil. Há situações em que, se pudesse, nós tentaríamos fazer a justiça, a nossa justiça. E Deus nos convida a nos entregarmos totalmente a esse Cristo dos Evangelhos e dizer, a justiça pertence a Deus. A justiça pertence a Deus. A nós, diz Daniel, capítulo 6, a nós pertence o corar de vergonha. A justiça pertence a Deus, a nós o corar de vergonha. Porque até aquilo que nós sabíamos que tínhamos que fazer, nós não fizemos. Quem somos nós para cobrar justiça de alguém? Ela pertence a Deus. Não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e depois o grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E ela se revela, estou terminando, da fé para a fé. Eu acho essa parte maravilhosa. Eu escrevi 32 páginas sobre essa pedacinho bonitinho. Da fé para a fé. Um trabalho que eu fiz um tempo atrás sobre esse versículo. 32 páginas sobre da fé para a fé. O que é da fé para a fé? Veja só, o que é fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e firme convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 11:1, ok? É isso? Pois bem, agora imagina, isso não é nada, né? A fé é a certeza daquilo que não é certeza, porque é a certeza do que você espera. E o que você espera, você não vê, você não pega, você não tem nenhuma certeza que vai acontecer. Pois a fé é a certeza daquilo que é incerto. E a convicção daquilo que você não viu. E se você não viu, como é que você sabe o que foi? Maravilha, né? É uma bênção. A fé é certeza do que você não viu e é absoluta confiança daquilo que você também não viu. Agora, Paulo vem e diz o seguinte, a justiça de Deus se revela da fé, daquilo que você não viu, daquilo que você não espera, para aquilo que você não viu e aquilo que você não espera. A fé de Deus se revela da fé para a fé, na fé. Paulo está dizendo 3 vezes, fé, fé e fé. Fé, fé e fé. E aqui está o 4º ponto que nos interessa. Viver o Cristo na vida só é possível por fé. Viver o Cristo na vida só é possível por fé. Você tem fé? Quem tem fé? Levanta a mão. Quem tem fé? Pode levantar. Deus te abençoe. Até os demônios têm fé. Melhor que muitos de vocês. Sabe por quê? Porque às vezes eles também têm fé e têm medo. A gente tem fé, às vezes não tem medo. A pergunta não é só ter fé, é em quem você tem fé e qual é o tamanho da sua fé. Em quem você tem fé e qual é o tamanho da sua fé. Policarpo foi um pai da igreja que viveu lá no 1º século. E foram perseguir os cristãos. Chegaram na cidade de Policarpo. Policarpo tinha 86 anos, se não falha a memória. Minha memória também falha, mas vamos lá. Ele tinha mais de 80 anos. E quando chegaram os judeus perseguindo, junto com os romanos, os cristãos, Policarpo era famoso, era um pregador famoso. Não chegaram já com carta para prender Policarpo. E foram no lugar, Policarpo está em tal lugar. Chegaram lá, Policarpo não estava mais, já tinha saído. Vai em tal lugar. Não, eu vi ele na casa de fulano de tal. Foram lá, não, ele passou por aqui mesmo, mas foi embora. Policarpo não parava, né? Aí disseram, Policarpo está passando tempo lá na fazenda, lá fora da cidade. Foram lá e encontraram o Policarpo. Perguntaram, você é Policarpo? Ele disse, sou eu mesmo.
Antes disseram assim, Policarpo, os soldados estão vindo, fuja. Ele, fugir? Eu? De quê? Não fiz nada. Chegaram os soldados chegaram e perguntaram, Policarpo, você é Policarpo? Sou eu mesmo. Prenderam o Policarpo. Levaram ao principal da cidade, a guarda romana. E ele disse a Policarpo, Policarpo, eu não queria te prender, te conheço. Você está aqui há décadas com a gente, nunca fez nada de errado, não tenho nada contra você, mas eu tenho aqui uma ordem para prender você, porque você não adora o imperador. Ele disse, eu não adoro mesmo não. Policarpo, é o seguinte, só tem nós aqui dentro. Tem uma galinha ali, sacrifica a galinha para o imperador. Ninguém vai ver, é só eu e você. Ninguém vai ver. Você vai sair, nós não vamos contar para ninguém, Policarpo. Você pode sair e ninguém vai saber disso. Você vai viver o restinho da sua vida tranquilo, vai me poupar, né, o trabalho de ter que levar um processo, uma execução que vai dar confusão na cidade. Policarpo, é só uma galinha. E nem eu acredito que o imperador é Deus, mas ele quer que você sacrifique a galinha para ele. E agora? Então, quem sabe, mas só um franguinho, é quase um pinto. Sabe o que Policarpo falou para ele? Essa frase ecoa até hoje. Policarpo diz o seguinte, ele me salvou, eu vivo por ele toda a minha vida. E ele nunca me negou. Por que haveria eu de agora negá-lo? Essa foi a resposta de Policarpo. Eu vivo com ele toda a minha vida. Ele é Jesus Cristo. E ele nunca me negou. Por que haveria eu de agora negá-lo? Policarpo morreu. Tá? Morreu queimado. Um dos primeiros mártires da igreja. A pergunta é, qual o tamanho da sua fé? Nesse evangelho, nesse Cristo. O tamanho da sua fé será o tamanho do seu poder. O tamanho da sua fé será o tamanho da sua possibilidade de percepção e de mudança de vidas. O tamanho da sua fé será o tamanho da sua pregação. Porque o tamanho da sua fé é o tamanho da sua vida. E as pessoas no mundo estão olhando para você. Portanto, o tamanho da sua fé é o tamanho do seu evangelho. Qual é o tamanho do seu evangelho? Qual é o tamanho do seu Cristo? Qual é o tamanho do seu comprometimento? Por isso Paulo termina dizendo, citando Abacuque, o justo viverá pela fé. Mas eu queria citar Abacuque mesmo, porque citar a Septuaginta ficou, o justo viverá pela fé. Mas Abacuque 2:4 diz assim, o justo viverá pela sua fidelidade. Fidelidade. Quem teme a Deus e vive o Cristo em toda a sua inteireza e com fidelidade. O desafio para evangelizar, para falar de Cristo, passa pela nossa própria vida. Você não pode falar de Jesus se você não vive. Você não pode falar de Jesus se a sua fé é pequena. Se você não tem fé. Se você tem compromisso com a igreja, mas não tem compromisso com Ele. O que importa, irmãos, é a sua relação com Cristo. Se Ele faz parte da sua vida. Se você colocou Ele, o próprio Cristo, no seu próprio nome. Se você assina com Ele, se Ele assinaria com você. Embaixo diria, meu filho. O teu compromisso com Cristo é que te dá poder de ser alguém, porque nós, de nós mesmos, não somos nada. Mas o seu compromisso com Cristo é que diz quem você é. E as pessoas se convencem de que essa vida é interessante e passam a se converter a esse Cristo pela sua vida, pela sua fé, pela sua vivência, pelo seu testemunho, por aquilo que você é. Esse Cristo pode transformar vidas a partir da sua vida, desde que você viva esse evangelho na sua inteireza. Quando nós falamos em
Falar de Jesus para o amigo, para o vizinho, para o colega de trabalho, enfim. Para quem quer que seja, a igreja é desafiada a anunciar o Cristo àqueles que não conhecem. O mais importante é você todo dia colocar-se diante de Deus e dizer: Senhor, que eu me pareça mais com Ele, cada vez mais. Que eu tenha mais fé, que eu viva mais esse Cristo e que os outros possam ver isso em mim. Porque se isso acontecer, caramba, vai acontecer muita coisa. Você vai carregar cartaz por toda a avenida da cidade. Ah, vai. Não vai nem precisar segurar para carregar, porque onde você for, as pessoas te veem e te conhecem. Você vai conseguir andar com Cristo para tudo quanto é lado e anunciá-lo na sua própria vida. Você consegue mudar vidas, você vai mudar famílias, você vai mudar sociedade, seu bairro, seu prédio, o lugar onde você está. As pessoas vão dizer: ali mora um cristão, ali mora alguém que faz diferença, ali mora alguém que pode resolver e te dar uma palavra de luz. Você se torna o escolhido de Deus, porque você escolheu o Cristo. Isso eu queria deixar para vocês nessa noite. Pense bem nisso. Vá para casa meditando. Vá para casa meditando, porque o poder de Deus foi revelado a vocês. A justiça de Deus foi revelada a vocês. O Evangelho de Deus foi revelado a vocês. Agora, só cabe a vocês viverem pela fé. Pela fé. E ver o resultado dessa vida. Que Deus abençoe você e que você possa sair daqui com essa certeza e transformando vidas a partir da sua vida. Que Deus aumente a sua fé. E se não tem fé, peça a Deus. A Bíblia diz: não tem fé, peça a Deus que a todos dá abundantemente. Peça a Deus. Se te falta confiança, peça a Deus. Agora viva esse Evangelho, vista esse Evangelho, vista na sua vida. Coloque no seu nome, coloque no seu sobrenome, que você seja conhecido como cristão, por onde quer que você for. Coloque seu nome e diga: servo de Jesus Cristo, por onde você for. E com certeza, você vai estar transformando vidas por onde você passar. Feche seus olhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque onde tinha vergonha, agora tem orgulho. Orgulho de ter o seu nome, de ser chamado por Ti, de colocar o seu nome no nosso nome. De tal forma que a nossa vida muda completamente pela Tua vida. De tal forma que o nosso caminhar muda completamente, porque caminhamos contigo. Porque o Evangelho se torna presente na nossa vida. A boa nova de que Cristo veio. O Cristo prometido veio. A boa nova de que Ele viveu entre nós com poder, em palavras e em atos. A boa nova é que Ele morreu por nós. E a maravilhosa nova de que Ele ressuscitou dentre os mortos, por isso também ressuscitaremos. Obrigado, Senhor, porque esse Evangelho faz parte da nossa vida. Nós cremos nisso com o nosso coração, do início ao fim, do anúncio à ressurreição. E mais, queremos que Ele voltará para nos buscar e para nos levar. Faz essa certeza, Senhor, presente no nosso coração. De tal forma que a nossa vida, Senhor, seja impactada pela vida dEle. Que onde quer que andarmos, Senhor, a vida dEle mude a nossa vida. Os seus passos moldem os nossos passos. As suas mãos moldem as nossas mãos. A sua palavra, a sua fala molde, Senhor Deus, o nosso discurso. Para que possamos ser reconhecidos como os teus filhos. Ó Pai bondoso, esse Evangelho aqui não faz discriminação, ao contrário, ele é inclusivo e transformador. Que ele seja parte da nossa vida, para que possamos incluir
todos aqueles que tu enviares para nós, e para que Ele possa transformar todas as vidas com as quais o Senhor nos coloca frente a frente. Não pelo nosso falar, não pelo nossa pregação, mas pelo Teu Evangelho vivido na nossa vida. É de fé, Senhor, que nós estamos falando. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa certeza em Ti. Aumenta a nossa esperança. Aumenta a nossa convicção daquilo que não vimos. Aumenta a nossa fé. E faz-nos justos, Senhor Deus, para Ti. Justos porque caminhamos fiéis a Ti. Caminhamos pela fé na Tua presença. Faz isso, Senhor Deus. E usa-nos para abençoar a Tua igreja nesse lugar. Para que através de nós, outros possam se agregar, se somar a nós, na vivência desse Evangelho, na celebração dessa vida e na alegria, Senhor, de Te servir. Em Jesus, Teu Filho, oramos. Amém.